última aula, a gente fez 2 exemplos, né, de juros compostos, tá? 2 exemplos mais simples. Hoje, a gente vai fazer os 2 mais complexos, tá? Então, prestem bastante atenção para ficar bem claro, que eu também vou postar hoje para vocês a lista de exercícios. Então, vamos lá. Então, aqui é o conteúdo da última aula, a gente resolveu o 1 e o 2, e agora vou resolver o exercício número 3, tá? Então, prestem bastante atenção para esclarecer e não ficar nenhum tipo de dúvida. Então, diz assim, o exercício número 3. Por quanto tempo o capital de R$ 600 deve ser aplicado a juros compostos a taxa de 6% ao mês para que o montante produzido seja de R$ 902,18? Quando a gente fala de juro composto, pessoal, a parte mais difícil de se entender é quando pede para calcular o tempo. Sempre que pede para calcular o tempo em juros compostos, você vai ter que usar o logaritmo. Então, aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz em todas as outras vezes. Vou anotar os dados, vou verificar tudo direitinho, né? Vou acertar, tirar o símbolo de porcentagem, vou conferir os tempos, mas lembrando que se está procurando o tempo, quando procura o tempo, a gente tem que usar o logaritmo. Na hora certa eu vou te explicar por que tem que usar o logaritmo. Bom, então vamos lá. Primeira leitura. Por quanto tempo? Então, ele quer calcular o tempo, ele quer calcular o N. Então, quando em matemática financeira, juro composto, pede para calcular o tempo, não tem outra maneira, você vai ter que usar logaritmo, tá? Por quanto tempo? Então, ele quer calcular o tempo N, coloquei aqui que eu não sei o N. O capital de R$ 600, então o capital é R$ 600. Deve ser aplicado a juros compostos a taxa de 6% ao mês. Então, o I, que é a taxa, é de 6% ao mês. Para que o montante produzido seja de R$ 902,18. Então, o montante é 902,18. Tá aí. Anotando os dados, é isso, né? Tudo que tinha lá para anotar, eu anotei. Então, por quanto tempo ele quer calcular o N? O capital é 600, então por 600 por C. Deve ser aplicado a juro composto a taxa de 6% ao mês, então coloquei na taxa 6%, para que o montante produzido seja de 902,18. Até aqui eu creio que está tranquilo, né? Ninguém deve ter dúvida aqui na coleta dos dados, tá bom? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode me interromper, não tem problema, tá? Bom, como não pode trabalhar com porcentagem, eu vou pegar o 6, vou dividir por 100, isso vai dar 0,06 ao mês, certo? AM, pronto. Agora eu vou conferir se tem disparidade de unidade de tempo. O único tempo que apareceu aqui foi meses. O outro tempo eu não sei porque ele está procurando. Então, não tem 2 tipos de tempo, 2 unidades de tempo diferentes. Agora que está tudo certo, é só colocar na fórmula. Então, eu vou colocar aqui a fórmula de juro composto. É montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, certo? Elevado a N, tá aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar todos os dados que o problema forneceu, certo? E vocês vão verificar, e aí agora eu vou conseguir explicar o porquê que tem que usar o logaritmo, presta atenção. Então, no lugar do M, que é o montante, eu coloco 902,18. No lugar que é o C, que é o capital, eu coloco 600, certo? No lugar do 1, deixa 1, porque 1 é 1. No lugar da taxa, eu coloco 0,06. E no lugar do N, eu não coloco nada, porque é justamente o tempo que eu quero calcular. Novamente, quando você está mexendo com juro composto, a primeira coisa que você tenta resolver é o que está dentro do parênteses, se for possível, se der para somar. Dá para somar, então eu vou somar. 1 mais 0,06, então vai dar 1,06 elevado a n. Bom, eu quero que vocês prestem atenção bem aqui, ó. Eu quero descobrir a letra N, tá vendo aí? Mas a letra N está no expoente. Quando você tem uma letra no expoente, a única maneira de tirar ela daqui do expoente é usando o logaritmo, mas tem a hora certa de usar o logaritmo também. Ah, professor, está na hora do logaritmo? Não. Como é que você sabe que está na hora do logaritmo? Quando você tiver uma coisa de um lado e uma coisa do outro. Aqui eu tenho uma coisa de cá
E de cá eu tenho duas coisas, que é o 600 e 1,6 elevado a n. Então, o que me faz saber que eu vou ter que usar o logaritmo é que a letra que eu quero descobrir está no expoente. E se eu quiser descobrir essa letra, eu vou ter que descer ela do expoente. E para descer ela do expoente só tem uma maneira, é aplicar logaritmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar a letra sozinha, tá? 1,6 elevado a n. Eu não consigo tirar esse 1,6, porque para descer o n aqui é só com logaritmo. Mas o 600 está multiplicando. O contrário de multiplicar é dividir. Então, eu vou pegar o 600 que está do lado de cá e vou passar para o lado de lá na forma de divisão. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção que já está meio caminho andado o exercício. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar, pega o 600 que está multiplicando, vou apagar de cá, e escreve do outro lado na forma de divisão. Então, é isso que eu vou fazer. O 600 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ficou assim. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não, nenhum. Alguma dúvida, Oliver? Algum questionamento? Conseguiram perceber o porquê que tem que usar o logaritmo? Porque a letra está lá em cima no expoente. Quando a letra está no expoente, significa que eu vou ter que descer essa letra para descobrir o valor dela. E uma maneira de descer essa letra é usando o logaritmo. Não existe outra ferramenta, tá? Então vamos lá, voltando. Vou só dividir aqui, ó. Vou só resolver essa conta. Vou usar a calculadora. Olha aqui, ela aqui, ó. Vai ficar 902,18 dividido por 600, tá? Deu 1,503, tá bom? 1,503. Então, é o que eu vou fazer. Vou reescrever aí, certo? Deu uma porrada de número. Vou colocar tudo que deu, tá? Então, deu 1,503. Deixa eu ver o que tem mais lá. 6. Aí um monte de 3. Eu vou colocar aqui os pontinhos porque é infinito, tá bom? Ficou assim. Bom, o que eu percebo agora? Preste atenção. Que está na hora de usar o logaritmo. Ah, professor, mas eu não sei usar logaritmo, não sei quais são os números. Olha lá na pergunta, ele te deu alguns números. Verifica se está parecendo com o que ele te deu. Ele deu 1,06 e de cá tem 1,06. Encaixa. Do lado de cá, ele deu 1,503. E apareceu aqui 1,503. Ah, professor, e esse resto aqui? Significa que ele não está trabalhando com valor exato, ele está trabalhando com valor o quê? Aproximado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse 1,503, eu vou descartar esse pedaço para ficar igual está aqui o logaritmo que ele pediu. Professor, eu posso fazer isso? Pode, porque você está fazendo uma aproximação, certo? Então, aqui, geralmente, não dá para trabalhar com valor exato. Então, você trabalha por aproximação. Professor, como é que você sabe que está na hora de usar o logaritmo? Duas coisas me indicam. Primeiro, quando tem uma coisa com expoente de um lado, o expoente é uma letra, e um número do outro. É um número só, sem divisão, sem multiplicação, um número simples. Ah, e como é que você sabe que tem que descartar esse tanto de coisa? Ah, eu vou olhar lá em cima, 1,06 encaixa aqui. 1,503 encaixa aqui, significa que ele descartou esse pedaço. Então, a gente descarta também. Descartando aí, olha como é que vai ficar, pessoal. Vou descartar esse pedaço, ok? Esse pedaço aqui, ó, vou jogar fora, não preciso dele. Posso aproximar? Pode. Agora, olha lá, 1,503 e de cá também 1,503. Aqui 1,06 e aqui 1,06. Tá vendo que os números encaixou? Quando os números encaixam, e só tem uma coisa de um lado com expoente, né? Por exemplo, só tem 1,06 com n lá em cima, nada mais desse lado. E do lado de cá só tem um número, então tá na hora do logaritmo. Então eu vou usar, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou usar logaritmo dos dois lados, tá? Então vai ficar assim, ó. Já estou finalizando. Então aqui eu vou usar logaritmo, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Presta atenção que já estou finalizando. Vai ficar logaritmo de 1,503. Para não ficar torto, mexeu de um lado, tem que mexer do outro. Então de cá vai ficar logaritmo de 1,06 elevado a n.
Mas, professor, por que você está pondo esses logaritmos? Simples, porque o logaritmo é uma ferramenta que te deixa tirar o expoente. Então, esse n que está aqui no expoente, ele pode descer para baixo como multiplicação. Então, olha o que eu vou fazer aí, ó. Agora eu vou mexer aqui. O n estava no expoente, ele vai sair do expoente. Então, aqui vai ficar 1,06. E ele que estava no expoente, ele desce como uma multiplicação. Pronto, fica assim. N vezes o logaritmo de 1,06. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não. Suave, foi tranquilo? Tranquilo. A única ferramenta que te deixa descer o expoente é o logaritmo, por isso que a gente está utilizando ele. Agora que eu já desci o expoente, eu posso trocar pelos valores que está aqui no enunciado. O log de 1,06 a gente troca por 0,0253. E o logaritmo de 1,503 a gente troca por 0,1771. Então, eu vou trocar. Vou só reescrever, vou apagar esses logaritmos e colocar os valores. Esse aqui, ó, log de 1,503 vale 0,1771. Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,1771. E esse aqui, eu posso trocar também pelo valor que ele deu lá. Isso aqui vai ser igual a n vezes logaritmo de 1,06. Vai ser 0,0253. 253. Tá aí. Ah, professor, agora ficou mais fácil porque os logaritmos sumiram. Então, agora o que você tem que fazer? Deixar o n sozinho. Como assim? Pega o número que está perto do n e escreve embaixo do outro dividindo. Então, vai ficar assim, ó, terminando. N vai ser igual, ok? Aí, quem vai ficar embaixo de quem? Quem está perto do N é que vai para baixo. Então, 0,0253 fica embaixo. Então, eu vou passar o 0,0253 para baixo. Então, vai ficar 0,1771 dividido por 0,0253. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora. Então, vai ficar 0,1771 dividido por 0,0253. Olha lá, que lindo. Deu 7. Então, aqui, dividindo, vai dar a resposta 7. Agora, você tem que ver. Aqui o tempo era em meses, ó, ao mês. Então, agora é só escrever a resposta. O tempo será de 7 meses. Acabou. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não. Nenhum. Aí? Beleza, então. Então, agora eu vou para o último exemplo e deixo a lista de exercícios. Assim que eu postar lá no grupo da sala, eu aviso vocês, tá? Só vou fazer umas correções aqui de digitação que eu estou vendo aqui. Bom, exercício número 4. Vamos lá, exercício número 4. Aí tem capitalizados aí mensalmente, está escrito errado, eu vou corrigir tudo isso. Bom, exercício número 4, lá vamos nós. A que taxa devo aplicar ao capital de 80 mil a juros capitalizados mensalmente durante 2 meses para obter juros de R$ 16.800? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer, pessoal, é anotar os dados. A que taxa? Então, ele está calculando o I, ele quer o I. Devo aplicar ao capital de 80 mil. Então, o capital é de 80 mil. Capitalizados mensalmente durante 2 meses. Então, o tempo é de 2 meses. Para obter juros de 16.800. Tá aí. É isso. Esse é o problema. A que taxa devo aplicar ao capital, né? De 80 mil reais, então, que é a taxa, o capital 80 mil, juros capitalizados mensalmente durante 2 meses para obter R$ 16.800 de juro. Primeira coisa, você tem que perceber que falta o montante, certo? Mas você sabe o seguinte, né? O que a gente sabe? Vou até colocar uma setinha aqui, ó. A gente sabe que montante é o quê? É capital mais juros. Então, aqui o montante vai ser 80 mil, que é o capital, mais
16.800, que é o juro. Então, o montante aqui, o quanto que ele tem que pagar para quitar a dívida, é 96.800. Aí. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não. Tranquilo aí, Walter? Podemos seguir? Tranquilo. Beleza, então. Então, agora que eu já tenho o montante, observe que para fazer o montante, eu somei o juro com capital. E realmente, né, o montante é para quitar a dívida. Se eu peguei 80 mil emprestado e eu vou pagar 16.800 de juro, então se eu quiser quitar a dívida, eu vou ter que pagar 96.800. Agora é só usar a fórmula de juro composto e tentar descobrir a taxa, tá? Lembrando que não é obrigado usar logaritmo aqui, tá? Tem esses logaritmos aqui, mas a única conta que é obrigada a usar logaritmo e juro composto é o tempo. Não tem jeito de resolver sem logaritmo. Agora, os outros, basta você ter uma calculadora científica que você consegue. Então, vamos lá. Sabe o montante? Sabe. Quanto que é o montante? 96.800. Então, eu vou tirar o M, que é o montante, vou colocar 96.800. Sabe o capital? Sabe. Quanto que é o capital? 80 mil. Vou colocar 80 mil. Sabe a taxa, que é o I? Não, é justamente o que ele quer descobrir. Observe que não tem símbolo de porcentagem, por isso que eu não dividi por 100. E observe que não tem dois tipos de tempo diferentes, então não tem que transformar tempo. Sabe o I? Não, porque é justamente o que a gente quer descobrir. Sabe o tempo? Sabe, o tempo é 2. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que deixar o I sozinho, certo? Então, eu vou tentar tirar todos os números de perto desse I. Primeiro que eu vou tirar 80 mil, tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Tá. 96.800 dividido por 80 mil. Então, vai ficar aqui. Certo? Aí você divide, né? Usa a calculadora. Vou usar a calculadora aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. 96.800 dividido por 80 mil. Vou dividir por 80 mil. Pronto. Deu 1,21. Então, vou reescrever e vou colocar o valor 1,21. 1,21. Agora é hora de tirar o próximo número que está perto do I. Tem como tirar o 1? Não, porque o 1 está dentro do parênteses. O próximo número que eu tenho que tirar é o 2. O 2 significa elevado ao quadrado. O contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Então, vou pegar esse 2 aqui e ele vai passar para o lado de lá na forma de raiz. Então, vai ficar da seguinte maneira, preste atenção. Vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos fazer. Só para que você possa ver. Então, novamente, né, está elevado ao quadrado. Eu vou tirar o quadrado daqui. Então, aqui vai ficar 1 mais I. E o 2 que estava elevado ao quadrado passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Pronto. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida até aqui? Contrário de elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada. Ah, professor, e se em vez de um quadrado, bom perguntar isso aqui, e se em vez de um 2, tivesse um 3? Se fosse um 3, pessoal, novamente você transformaria em raiz. Só que não seria raiz quadrada, seria raiz cúbica. Ah, professor, como é que seria? Põe aí para mim ver. Vou pôr, presta atenção. Seria raiz, aqui, ó, seria assim, ó, 121 aqui, 1,21 aqui, e aqui seria 3 aqui na raiz, seria raiz cúbica. Ah, professor, como é que eu vou calcular essa raiz? Usando a calculadora científica, tá, pessoal? Tem hora que precisa dela. Mas, como é um 2, fica mais fácil, porque aí vira raiz quadrada, e raiz quadrada qualquer calculadora simplesinha faz, né? Então, vamos voltar aqui para a raiz quadrada. Vou apagar tudo. Deixa eu apagar aqui. E aqui volta a ser raiz quadrada de 1,21. Só tirar a raiz, vou usar minha calculadorazinha mágica aqui. 1,21. E eu vou tirar a raiz quadrada. Deixa eu ver onde tem raiz aqui. Cadê a raiz, meu Deus? Eita, raiz cúbica. Oxi! Aqui é a raiz quadrada. Pronto. Dá 1,1. Pronto. Tirando aí, olha como é que vai ficar. Vai ficar que a raiz de 1,21 é 1,1.
Ah, professor, o que você vai fazer agora? Agora eu vou tirar o parênteses, porque o parênteses estava aqui por causa do elevado ao quadrado. Não está aqui, não precisa mais. Eu quero descobrir o i, então tem que deixar ele sozinho. O 1 está positivo, troca de lado, fica negativo. Já está finalizando o exercício, pessoal. Então vai ficar 1,1. O 1 estava positivo, troca de lado, fica negativo. Fazendo as contas aí, olha como é que vai ficar. Você vai descobrir que o i vale 0,1, certo? Só que a gente tem que fazer isso virar porcentagem. Então, você vem aqui e multiplica por 100%. 100%. Então, aqui vai dar um total de 10%. Aí você vem aqui e olha, o tempo era meses. Então, a taxa é 10% ao mês. Acabou o exercício. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Não. Não. Tranquilo aí? Vou falar dos exercícios, tá? São 4 exercícios, tá? O primeiro exercício é parecido com o exemplo 1. Só para fazer o montante. No exemplo 1 eu fiz o montante e fiz o capital, né? Não, fiz o montante e o juro, que é só montante. No exercício 2, ele quer que faz o montante e os juros. Então, de novo, igual ao exemplo 1. No exercício 3, ele quer esse exercício 3, o exemplo dele é o exercício 2 que eu fiz ontem. E o exercício 4 é de tempo. Então, esse aqui você vai ter que usar o logaritmo, igual ao exemplo 3 que eu fiz hoje. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar? Vocês querem falar alguma coisa? Como é que estamos aí? Tranquilo. Tô tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as correções de português que eu percebi que tem no material ali, que eu digitei às pressas, e posto na plataforma. Assim que eu postar, eu aviso vocês. E posto as 2 aulas também, tá? Para vocês poderem assistir e tirar alguma dúvida que ficou, tá? Então, a gente pode encerrar. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom, tá? Assim que eu postar lá, eu aviso. Eu vou postar hoje lá para 5h30, 6 horas. Tchau, tchau. Fiquem com Ok. Deus. Tchau. Não. Com Deus.